Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre minha vida, falando sobre exemplos, sobre estudos, sobre as experiências, sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E ontem eu estava lendo um artigo em inglês muito interessante, que quando você nasce, lhe é dado um nome, uma nacionalidade, uma raça e uma religião. E você passa o resto da sua vida defendendo uma personalidade que não é sua. Tudo isso evoca para que a gente possa realmente despertar para um caminho da luz, para que a gente possa despertar para um entendimento e uma consciência mais plena de quem nós somos. Eu acredito que o homem passa por um processo que ele tem que reavaliar todos os seus costumes, ele tem que reavaliar toda a sua história para que ele possa crescer. Eu compreendo que o conhecimento que me trouxe até aqui, a esse lugar onde eu estou, para fazer aquilo que eu estou fazendo nesse momento, é um conhecimento que não vai me levar para um grau maior, para um nível mais elevado, onde eu desejo alcançar coisas superiores. E para isso, eu tenho que aprender a descobrir sobre a vida. E na maioria das situações, é notório e evidente a gente perceber que nós fomos totalmente induzidos durante o nosso nascimento. Eu costumo dizer que nós vivemos a fase que é a fase do nascimento, do crescimento, da maturidade e do declínio. E como essas fases se desenvolvem na nossa vida, se nós não compreendermos que nós somos o único responsável pelo nosso sucesso, nós somos o único responsável pelo nosso crescimento moral, ético, religioso, nosso crescimento intelectual, e chega um determinado momento da nossa vida que a gente percebe que os hábitos que nós temos são hábitos adquiridos, que os comportamentos são nada mais do que comportamentos involutivos, repetitivos, que foram introduzidos na nossa mente através do convívio com os nossos pais, consequentemente do convívio com professores e na sequência no convívio com a sociedade de um modo geral. Mas qual foi a sociedade que nos foi permitida viver? Com quem nós convivemos? O que nós extraímos de cada pessoa pela qual nós tivemos a possibilidade de nos encontrarmos com essas pessoas? Se de repente você não tem uma noção básica da vida, você é um indivíduo totalmente influenciado, um indivíduo totalmente manipulado, e você não tem a capacidade de reflexão, você não tem a capacidade de autoanálise, e muito pior, de você avaliar se aquilo que você faz na sua vida tem sentido ou não. Porque eu acredito que todos nós, seres humanos, nós vivemos debaixo de regras. E essas regras nem sempre elas são saudáveis para a nossa vida, e tampouco os seres humanos eles questionam o porquê eles agem de tal maneira, o porquê eles fazem aquilo que fazem e como fazem. Eu aprendi desde cedo a questionar os meus professores e por isso eu fui tido como um aluno rebelde. Mas eu acredito que a rebeldia ela não pode existir da criatura para o Criador, mas a rebeldia saudável é a rebeldia que o homem é rebelde com os ensinamentos do próprio homem e que o homem ele se permite questionar, ele se permite discordar e ele leva as ideias para o campo do confronto. Quando eu vou confrontar as minhas ideias, quando eu vou confrontar a minha personalidade, o meu caráter, a minha forma de pensar com a forma que o outro pensa. Porque cada um tem seu estilo de vida, cada um tem seu padrão de comportamento, mas quando a gente vai analisar, na maioria das vezes, as pessoas, de um modo geral, elas têm um padrão de comportamento repetitivo. Por quê? É o Estado que financia a educação. E a educação ela é padronizada, ou seja, se você pega os livros de um colégio que tem uma mensalidade de 40 mil reais, esses livros geralmente vão ensinar o que os livros dos colégios públicos ensinam, ou seja, existe um ensino sobre manipulação, sobre doutrinação. Na maioria das vezes as pessoas elas não são orientadas para que elas possam pensar. Simplesmente as pessoas elas são catequizadas para que elas possam simplesmente decorar. Se nós analisarmos o período que a gente estuda, é um período de decorar as coisas. Por quê? A gente é submetido a estudar coisas que tem em um livro
que um escritor fez e que esse escritor, consequentemente, deve pertencer a alguma ala ou do conservadorismo, ou da esquerda ou da direita, não importa, ou do republicano, e ele escreveu a história como ele entende que a história deveria ser escrita. E o que é que acontece? A gente vai replicar esse conhecimento na prova, ou seja, aplicar na prova, e aí a gente vai passar na prova, vai tirar uma nota azul, se a gente não passa, a gente tira uma nota vermelha, e ao longo da vida a gente começa a replicar, sem ao menos questionar o que nos foi ensinado. E uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi questionar o porquê eu tenho esse resultado e por que José tem um resultado diferente. Se José está tendo um resultado diferente da maioria, é porque ele está aplicando o conhecimento de uma forma diferente. Aí a gente vai, para e analisa e pensa, caramba, o grande criador do universo, ele nos dá a possibilidade do crescimento, da evolução e da prosperidade. Eu tenho um exemplo, esse aqui, ó, esse pé de manga que está aqui, alguém pegou, chupou a manga, pegou o caroço e plantou aqui. De repente essa pessoa não está mais aqui entre nós, mas esse pé de manga ele está aqui. E eu já tive a possibilidade de ver muitos e muitos frutos desse pé de manga. Significa o seguinte, se todas as pessoas tivessem a mesma consciência da pessoa que plantou esse pé de manga aqui nessa praça, nós teríamos várias praças com vários pés de manga e nós não teríamos escassez de manga e muito menos nós teríamos aqui o problema do ar impuro, porque nós teríamos como respirar um ar melhor. Então eu compreendo o seguinte, todo o problema do mundo nada mais é do que uma falta de consciência do homem. O homem, ele é manipulado para errar, para falhar, para pecar. E aí tem um grupo seleto, que esse grupo, eles detêm o poder, que esse grupo, eles controlam o poder. Por quê? Eles entregam o conhecimento simplesmente que eles acham que é necessário entregar. Mas não é o conhecimento que é fundamental para que a maioria das pessoas possam viver. Um exemplo é, por que existe o empresário e existe o empregado? Qual a diferença? Um é mais inteligente do que o outro? Não. Apenas um usa o conhecimento de uma forma aplicada diferente do outro. Alguém tem a mentalidade que tem que levantar cedo, que tem que trabalhar, que tem que ter estabilidade. O outro não. O outro é alguém que tem uma visão empreendedora, é alguém que quer ser livre, alguém que quer mandar no seu próprio tempo, alguém que quer escrever a sua própria história. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela, e aí, como é que foi o seu dia? Ela falou, pô, meu dia foi horrível. Eu falei, por que assim? Porque ontem você me disse que seu dia foi terrível, hoje foi horrível. Ontem foi porque você tomou chuva no caminho de casa e hoje. Não, é porque eu trabalho em um setor público, pô, que me incomoda pra caramba, a galera pega pesado e me irrita. Falei, pô, não tem problema nenhum, só é você sair desse trabalho. Ela falou, você é louco, esse trabalho me dá estabilidade. Eu falei, então tá tudo certo. Você trocou a tua paz, você trocou a tranquilidade da tua vida por uma estabilidade. Aí o que é que vai acontecer? Você vai passar 35 anos, 40 anos da tua vida vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida sendo afrontada, sendo humilhada. Por quê? Em troca de uma estabilidade. O que é estabilidade? Você acordar todos os dias pela manhã e ir para um trabalho para, no final da tua vida, você ter um retorno por todo o sacrifício que você fez. Aí as pessoas não compreendem que elas vão chegar no final da vida, se chegarem, porque o corpo humano não aguenta uma pressão negativa por muito tempo. Geralmente, fulano morreu muito cedo, teve um AVC, infartou, é porque essa pessoa está bombeando sangue de mais ou de menos, porque ela está vivendo uma pressão mental e espiritual muito grande, e o corpo humano não suporta. O corpo humano tem que viver em equilíbrio. Então, a falta do conhecimento faz você defender algo que te ensinaram lá no passado. E por que essa mulher, ela se submete, sendo jovem, a trabalhar e ser humilhada, a viver irritada, a viver enraivada todos os dias? Por quê? Alguém ensinou para ela o seguinte, ó, você vai estudar, você vai conseguir um trabalho, você vai casar, você vai ter filhos e você vai ser uma boa mãe de família, você vai ser uma boa profissional. Só que acontece o seguinte, ó, no casamento ela já falhou. Ela tem 3 filhos com 3 homens diferentes. Então, o que a mãe dela ensinou para ela em termos de vida sentimental, ela já é uma fracassada. No trabalho, ela está sendo uma fracassada porque ela trabalha no que não gosta, é paga para ser hostilizada, para ser odiada, para ser tratada mal pelas pessoas, e ela aceita isso. Então existe uma coisa na vida chamada mentalidade e poder mental. Se você não tem poder mental, você sacrifica a tua vida, você sacrifica a sua liberdade, você vende o teu tempo por qualquer moeda.
Não existe nada mais importante na vida do que liberdade de falar, liberdade de ser, liberdade física, liberdade geográfica, liberdade de pensar. Caramba, eu não quero ganhar dinheiro nenhum na minha vida para mim trabalhar o emprego que eu sou obrigado a falar aquilo que meus patrões desejam que eu fale. Eu já pedi demissão no ar de uma emissora de rádio, por quê? Eu não concordava com a metodologia, com a forma que os donos da emissora tratavam o programa. Então, eu só trabalhei até o momento que eu era livre. Eu já trabalhei com 4 grupos de políticos diferentes. Por quê? Eu descobri que a metodologia de trabalhar daquele grupo político não era minha. E eu precisei, fui testando, trabalhei durante 16 anos. E as pessoas achavam que eu nunca ia me libertar da política. E hoje eu sou livre da política. Política, para mim, é algo que só atrapalha as pessoas. É a arte de manipular a população, e a população, quanto mais se afastar dela, viverá mais feliz. Você tem que trabalhar numa política individual. Eu não espero hoje o ganho coletivo, eu não espero hoje o ensinamento coletivo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu vou postar lá nas plataformas digitais, e vai ter acesso livre. Pô, mas eu garanto que o seguinte, 20, 30, 40, 50, quem sabe, como alguns vídeos, 14 mil pessoas vão assistir esse vídeo. Por quê? São pessoas que querem buscar conhecimento, são pessoas que querem aprender, são pessoas que estão sedentas por conhecimento. Quando você não busca conhecimento, você simplesmente aceita engolir qualquer comida que lhe entregam. Quando você conhece o seu valor e você sabe da sua identidade, você não aceita comer comida podre. Assistir televisão, assistir jornal nacional, assistir emissora de rádio que geralmente pertence a um grupo político e só falam para induzir a população. Então, quando você não tem conhecimento, você não consegue ser livre. A liberdade te promove o crescimento te promove a liberdade. São coisas que andam atreladas e unidas umas às outras. Se você não busca ser livre, você não consegue jamais buscar conhecimento. Se você não busca conhecimento, você nunca será livre. Então pega esse código e abraça para a vida e vive isso. Sucesso sempre, uau! Uau! Uau!